Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 35, apenas o 35. Que alegria vê-los, Cláudio, Dani, Júnior, Lili. Alegria mesmo, Deus abençoe vocês. João, capítulo 13, versículo 35, diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pai querido, continua a falar aos nossos corações, abra os olhos do nosso entendimento para que compreendamos a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Muitas vezes, quando nos referimos a qualquer pessoa, invariavelmente atribuímos marcas àquela pessoa. Você concorda comigo? Muitas vezes a gente atribui uma marca. Facilmente e às vezes até automaticamente, nós citamos qualidades ou defeito das pessoas com as quais convivemos. Por exemplo, a gente pode dizer assim: eita, finalmente está chegando a atrasada da Sebastiana. Lá vai o orgulhoso João. Hoje me encontrei com o simpático Cláudio. Amanhã eu me encontrarei com o impaciente Manuel. E por aí vai. Mas e se o assunto for discípulo do Senhor Jesus? Como é que nós definiríamos um discípulo? Quais marcas o caracterizaria? Nessa noite nós vamos olhar para pelo menos 4 marcas de um discípulo do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre 4 atitudes que, se encontradas em nós, nos caracterizarão como discípulos dele. 4 atitudes que as pessoas que nos observam e convivem conosco dirão: de fato, esse é um discípulo de Cristo. 4 atitudes que definitivamente nos diferenciarão do mundo e nos farão influenciá-lo. 4 atitudes que nos caracterizarão como quem vive para o Senhor Jesus acima de qualquer outra coisa nessa vida. E a primeira atitude que caracteriza a vida de um discípulo do Senhor Jesus é que esse discípulo, ouve o Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Isso está em João capítulo 10, versículo 27. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Mateus 17, 5. Pode parecer muito óbvio, prezados, dizer que um discípulo ou seguidor de Cristo ouça a Cristo. Contudo, na prática, não é bem assim que acontece com muitos cristãos. Normalmente, o que estamos acostumados a ver é seguidores do Senhor Jesus ouvindo muitíssimo mais os seus corações, os ditames do mundo e ouvindo até mesmo vozes do maligno.
Observem de novo essas afirmações. Uma do próprio Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Outra do próprio Deus Pai. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa as envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Mas a pergunta que nos ocorre, que surge é: como é que ouvimos a voz do Senhor Jesus, se hoje não convivemos fisicamente com ele, como os discípulos conviveram? Essa é uma dúvida que muita gente tem, não é? E pelo menos de duas maneiras, prezados, nós ouvimos o Senhor Jesus. A primeira, nós ouvimos a sua voz através das Escrituras, da palavra. Sem dúvida nenhuma, prezados, é nas Escrituras sagradas que obtemos todas as informações de que precisamos sobre quem é Jesus, sobre o que ele disse, sobre o que ele pensa e, sobretudo, o que ele quer de nós, como seus fiéis seguidores. É de vital importância ouvirmos o Senhor Jesus mediante as Escrituras Sagradas, porque, prezados, há muitíssima informação sobre ele vinda de outras fontes, e que não são tão fidedignas assim, mas que dizem falar do Senhor Jesus. Tem cristão que ouve sobre Cristo de tudo quanto é fonte, menos das Escrituras, as quais o próprio Senhor Jesus disse que testificam dele, testificam sobre ele. Quando lemos as Escrituras, e particularmente os Evangelhos, aqueles relatos de testemunhas oculares da vida de Jesus, vemos o que o Senhor Jesus disse e podemos levar isso para as nossas vidas, aplicar para as nossas vidas. Tomando conhecimento dos seus atos, nós vamos ouvindo a sua voz e vamos trilhando o caminho que Jesus trilhou, não é? Ele deixou um legado registrado nas Escrituras, né? A estatura do varão perfeito é totalmente possível seguindo as Escrituras. Mas não podemos somente escutar ou ler coisas importantes sobre o Senhor Jesus. Temos que tê-lo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Vejam a advertência que o Senhor Jesus faz sobre isso aos fariseus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas tem um contudo aqui. Vocês examinam as Escrituras, de fato elas testificam de mim, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Percebem? Talvez, se você for debater as Escrituras com certas pessoas que não creem em Deus, talvez você perca no debate, porque tem esse aspecto. Essas pessoas estudam para confrontar, conhecem as Escrituras. Os fariseus conheciam, mas não chegavam até o Senhor Jesus para ter vida nele. Não é somente ouvir ou ser informado sobre ele, é querê-lo para sempre. É entender que não há vida sem ele. Por isso que, invariavelmente, isso deve acontecer, isso acontece comigo e deve acontecer com você sempre. A gente está lendo as Escrituras e de repente a gente para e começa a orar, começa a falar com Deus, porque aquilo nos é tão caro, aquilo é uma realidade tão incrível nas nossas vidas. Por quê? Porque
nós estamos buscando informação sobre Ele nas Escrituras, mas também queremos ter vida nele. E por isso a gente para e começa a orar e começa a exaltar o nome do Senhor. Mas a segunda maneira de ouvirmos a voz do Senhor Jesus é pela oração. Esta é outra maneira preciosa pela qual o Senhor Jesus fala conosco e nós o ouvimos, prezados. Olha, eu tenho dificuldade quando alguém diz: Jesus hoje falou comigo, como se algo completamente extraordinário tivesse acontecido. Sinceramente, o Senhor Jesus nunca falou comigo de forma audível. Nunca. Nunca falou comigo de forma audível. Mas muitas vezes Ele falou comigo, colocando em meu coração sentimentos que eu tenho plena convicção que estavam vindo dEle. É incrível como muitas vezes nós começamos a falar com o Senhor Jesus em oração e Ele passa a falar conosco. Falei bastante sobre isso quando lançamos o projeto Oração Incessante aqui, quando propus que orássemos a palavra de Deus, quando propus que buscássemos textos nas Escrituras e fizéssemos desses textos orações, palavras nossas ao Senhor. Mas faz sentido isso quando nós falamos com Deus em oração e Ele começa a falar conosco. Porque quando estamos num estado contemplativo, falando com Ele, nos humilhando em Sua presença, há uma séria possibilidade dEle imprimir em nós os seus pensamentos e sentimentos. Você está ali em conexão com Ele, falando com Ele, e Ele imprime então em sua mente e coração pensamentos dEle, sentimentos dEle. Porque naquele momento de oração poderá ser um momento propício para discernirmos o que o Espírito Santo quer nos dizer. E algo importantíssimo que preciso falar é, para termos um parâmetro, né? O Senhor Jesus jamais nos falará algo desalinhado com aquilo que está nas Escrituras Sagradas, e tampouco algo desalinhado com o seu caráter santo. Tenha isso como parâmetro. O que Deus fala conosco está 100% ligado, 100% em conexão com a sua palavra e com o seu caráter santo. O Senhor Jesus jamais irá se contradizer no que Ele fala conosco em oração. E vejam que interessante, Ele mesmo vai dizer sobre isso. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Se dessemos mais valor à oração, certamente cresceríamos muito mais na graça do Senhor, porquanto a oração é um canal maravilhoso de comunicação com o Senhor. Ouse orar mais, ouse se derramar na presença do Senhor. Vá para o seu quarto e se derrame diante do Senhor. Abra seu coração para Ele. O fato é que muitas vezes chegamos na presença de Deus pela oração para falar algo para Ele,
E pasmem, saímos com coisas gloriosas que Ele falou conosco e fez mudar o nosso coração. Isso é muito comum de acontecer. Porque muitas vezes nós queremos mudar alguma coisa que está acontecendo em nosso entorno, em nossa vida, ou na vida de um familiar. Mas Deus quer mudar o nosso coração e a nossa percepção sobre aquilo. Por isso, então, Ele fala, Ele muda a gente, Ele muda o nosso pensamento. Mas a segunda atitude que caracteriza um discípulo de Cristo é a sua obediência a Ele, que é o seu Senhor e Salvador. Queridos, nós jamais seremos discípulos do Senhor Jesus se não o obedecermos. Definitivamente, uma pessoa jamais poderá dizer que ama ao Senhor Jesus se recusa a obedecê-lo. Não funciona assim. Não funciona dessa maneira, não com o Senhor Jesus. E como é que sabemos disso? Ele mesmo vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso está muito claro, prezados. Se dizemos que amamos a Cristo, certamente teremos que dizer que o obedecemos. Estamos alinhados com o que Ele pede na sua palavra. E não somente isso, o nosso relacionamento com Ele vai amadurecendo na medida que, pela obediência, fazemos a sua gloriosa vontade. Então, queridos, o fato é que não é suficiente, não é suficiente termos admiração e afeto pelo Senhor Jesus. Que o diga Nicodemos, se lembram? Admirava o Senhor Jesus, mas não o tinha como Senhor e Salvador. Definitivamente, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, nosso amor por Deus, por Ele, será traduzido pela obediência que devotamos a Ele. Lembrando que obedecer ao Senhor Jesus, longe de ser algo que nos escraviza, ao contrário, é algo que nos liberta de nós mesmos, do mundo e do maligno. Estava fazendo meu tratamento a semana passada na clínica de fisioterapia e tinha uma jovem senhora que estava reclamando muito com um dos fisioterapeutas lá sobre os exercícios. E depois que ela foi embora, ele virou para mim e falou: essa paciente acha que o que ela está fazendo é bom para mim. E muitas vezes nós achamos que obedecer ao Senhor é bom para o Senhor. Certamente trará alegria para o Senhor. Mas obedecê-lo nos liberta de nós mesmos, de um coração terrivelmente enganoso, nos liberta de um mundo horroroso, um sistema horrível, nos liberta do inimigo de Deus e das nossas almas. Obedecer ao Senhor é tremendamente maravilhoso, porque Ele jamais coloca sobre nós qualquer jugo ou fardo. Os seus mandamentos não são penosos.
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Palavras do Senhor Jesus. Aliás, diga-se de passagem, obedecer ao Senhor Jesus deve ser muito prazeroso para aquele que de fato e de verdade é discípulo dele. E é prazeroso também para o nosso Deus, porque também na sua palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E esse é um versículo bíblico que aparece lá no primeiro livro de Samuel, em alusão à desobediência do rei Saul. Essa expressão significa que Deus valoriza muitíssimo mais a obediência do que grandes sacrifícios. A obediência é aquela atitude humilde de quem deseja seguir a vontade de Deus. E sem dúvida nenhuma, ela é essencial para desfrutarmos da verdadeira alegria que somente tem quem obedece. Vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Quando obedecemos, sentimos um gozo. Não somente o gozo de ter feito a coisa certa, mas o gozo de ter agradado a pessoa certa, Deus e não nós, os nossos corações. Deus está muito mais interessado em que as pessoas atendam ao que Ele determina, aos seus mandamentos, do que em que se ofereça sacrifícios para Ele. Podemos dizer, então, que a obediência, sim, é um sacrifício que se pode fazer a Deus nos dias atuais. Quer oferecer sacrifícios para Deus? Obedeçam. Porque, de fato, vai ser um sacrifício, porque você terá que mortificar a sua carne, os desejos do seu coração. Sem dúvida nenhuma, a obediência é rigorosamente algo essencial para vivenciarmos a verdadeira alegria que só pode vir de Deus. A terceira atitude que caracteriza um discípulo do Senhor Jesus é que ele prioriza aquilo que o Senhor Jesus também prioriza. Ou seja, prezados, aquilo que é importante para o Senhor Jesus, o será também para um discípulo dele. Por isso, o abrir mão. Por isso, o passar por cima de nós mesmos. Por isso, o sacrificarmos muitas coisas, muitos desejos pessoais, sair da zona de conforto. E não é pecado você ter isso, sentir isso como sacrifício, no sentido de que entender que não é fácil. Porque não é. Nosso coração não quer. Nosso homem interior não quer. Não quer as coisas de Deus. Mas porque somos discípulos do Senhor Jesus, o pastor falou sobre isso hoje pela manhã. Então nós abrimos mão e fazemos o que entendemos que é prioridade para o Senhor. E a principal prioridade do Senhor Jesus aqui nesse mundo foi fazer a vontade do Pai. Jesus disse que essa era a sua comida, aquilo que ele fazia todo dia. E também buscar e salvar aqueles que o Pai o confiou. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa foi a missão que o Pai enviou a Jesus para realizar, prezados. O Senhor Jesus veio para que todos tivessem a chance de conhecer
o perdão de Deus e a chance de passar a eternidade com Deus, ao invés de uma eternidade separada dele no inferno. Então, se essa era uma prioridade para o Senhor Jesus, precisa ser prioridade para nós que dizemos que somos seguidores dele, que somos cristãos, que somos discípulos dele. Alcançar os perdidos precisa ser uma marca em nós, como discípulos do Senhor Jesus. Isso ninguém poderá fazer por nós, prezados. Nós jamais poderemos terceirizar o nosso compromisso de ser um discípulo do Senhor Jesus. Não tem jeito. Você pode me achar um pastor maravilhoso, mas eu não posso fazer por você o que precisa ser feito por você. Eu não posso ser discípulo de Cristo para você. Eu não posso ter vida com Deus para você. E você não pode fazer por mim. Você pode orar por mim, e eu posso orar por você. Mas temos que fazer decisões e escolhas importantes. Os discípulos do Senhor Jesus foram alcançados por Ele e treinados para a proclamação do Evangelho. E aqui a gente precisa desmistificar essa pregação do Evangelho. Você não tem que estudar teologia para proclamar o Evangelho. Você não tem que se tornar um pastor ou um missionário. Você tem que contar aos outros o que Jesus fez por você. Tal qual aqueles leprosos que estavam morrendo de fome e descobriram lá no Arraial dos Círios comida em abundância. Estavam lá comendo, e um lá, a ficha dele caiu e disse: rapaz, nós estamos aqui comendo, estamos com carne no meio dos dentes aqui, empanturrando aqui, enquanto em Samaria as pessoas estão matando até crianças para não morrer de fome. Não fazemos bem em ficarmos aqui. Nós não podemos deixar que o sol nasça sem irmos lá e contar que aqui há abundância de comida. E então eles correram lá e cumpriu, o que o profeta disse. E nós, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos simplesmente dizer: no Arraial dos Círios tem comida para todo mundo. O que Deus requer de nós é que saiamos e falemos o que Jesus fez por nós, do nosso jeito, com o pouco que sabemos. Às vezes eu pego no pé da minha mãe. Qualquer pessoa que chegar para minha mãe e falar assim: diga um versículo bíblico, ela, na hora, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais uma, mãe. Ela ainda pode falar mais um. Mas se você só sabe, e ela é uma serva de Deus maravilhosa, mas se você só sabe, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que você possa levar um cascudo, porque deveria saber um pouco mais, mas se é só isso que você sabe,
Utiliza esse versículo e dá o seu testemunho. Fale desse pastor maravilhoso. Fale do que ele fez. Fale das transformações que ele operou na sua vida. Diga quem você foi, quem você era, as coisas que você fazia. Não diga tudo, não entra muito em detalhe, não. Tem gente que entra em detalhe demais, não precisa. Para você não entrar em detalhes, você diga: olha, eu era uma porcaria. Pronto. Eu não valia nada. Mas o Senhor me alcançou, o Senhor me transformou. Um dos dias mais felizes que eu fiquei foi um dia que a Marley comentou comigo, acho que já compartilhei isso aqui, mas o pastor está sempre repetindo mesmo as coisas, né? Mas um dia que a Marley foi fazer não sei se foi um crediário naquele tempo, né? Crediário, essa é velha, né? Crediário, eu não acredito que eu falei isso, Cláudio, não acredito. Crediário. Quem, por favor, levanta a mão aqui, quem ouviu essa palavra pela primeira vez hoje? Os jovens ali, tudo, né? Meu Deus, acho que eu fiquei até vermelho, né? Crediário. Foi fazer uma ficha numa loja de departamentos, não é? E alguém perguntou qual o estado civil dela. Não sei como é que foi isso, ela sabe contar isso melhor. Eu sei que ela falou alguma coisa lá, brincando com a moça, e ela falou: não, é porque eu tive 2 maridos. É mesmo? É. Eu tive um que, e foi um testemunho, né? Ela foi: eu tive um que não conhecia Cristo. E eu tenho o meu agora, convertido. Legal, né? Eu acho. A coisa mais óbvia, portanto, na vida de um discípulo do Senhor Jesus, é que ele realize a missão da qual ele passou a fazer parte. Por isso que eu digo que missões não é uma opção. Deus não dá a opção de nos envolvermos com a proclamação do Evangelho. O máximo que Deus nos dá é a oportunidade de escolhermos em que área vamos trabalhar na anunciação da salvação do Senhor Jesus. Partindo para o encerramento dessa reflexão, recapitulando um pouquinho, um discípulo do Senhor Jesus ouve o Senhor Jesus, um discípulo do Senhor Jesus obedece ao Senhor Jesus, um discípulo do Senhor Jesus tem as mesmas prioridades do Senhor Jesus. E a última atitude, sim, eu quis falar 4 aqui, mas poderíamos falar um tanto mais, né? A quarta atitude que caracteriza um discípulo do Senhor Jesus é que ele ama a igreja que o Senhor Jesus ama. Amém? Escutem isso. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. E aí o versículo que utilizamos no início dessa reflexão. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso foi para os discípulos, isso é para a igreja. Devemos observar aqui que
o Senhor Jesus não está dando uma sugestão para quem quer ser discípulo dele, não. Aqui é ordem, prezados. Aqui é mandamento que ele está dando. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E eu gosto muito disso que o Senhor Jesus diz: nesse amor uns pelos outros, os outros conhecerão que sois meus discípulos. É como se o Senhor Jesus estivesse nos dizendo assim: quando as pessoas começarem a ver que vocês amam uns aos outros, como eu amei vocês, ou seja, sacrificando, sendo longânimos, sendo graciosos, sendo misericordiosos uns com os outros, então aquelas pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Alguém disse, prezados, que ainda não alcançamos o mundo para o Senhor Jesus, porque definitivamente não fizemos essa lição de casa ainda. E eu concordo com quem disse isso, não sei, eu li isso. Não fizemos essa lição de casa, de nos amar uns aos outros, sacrificar uns pelos outros, sermos longânimos, generosos, graciosos. Eu não tenho dúvida em dizer, prezados, que o Senhor Jesus está fazendo uma referência aqui à igreja que estava sendo formada naquele momento a partir dos discípulos. Amar os membros da igreja que o Senhor Jesus está edificando é absolutamente uma marca de um discípulo de Cristo. Mas infelizmente não é isso que temos visto na prática. Infelizmente não temos sido exemplos de amor de uns pelos outros para aqueles que estão nos observando. Infelizmente não temos sido uma igreja que zela amorosamente uns pelos outros. E pelo que o Senhor Jesus diz aqui, é necessário que o mundo saiba que somos seguidores dele, e isso será demonstrado se, dentre outras coisas, amarmos uns aos outros. E claro está, queridos, pela própria explicação do Senhor Jesus, que esse amor é completamente diferente de tudo que estamos acostumados a ver. A maneira de amar aqui, ele mesmo diz, é da forma como ele nos amou. Esse amor proposto pelo Senhor Jesus é incondicional. Esse amor proposto pelo Senhor Jesus é sacrificial. Esse amor proposto pelo Senhor Jesus é amor traduzido em compaixão, em se colocar no lugar do outro e, de alguma forma, sentir a dor do outro. Esse amor proposto pelo Senhor Jesus tem as características descritas pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, texto muito conhecido. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quero concluir essa reflexão mesmo agora com o vocábulo que traduz da melhor forma a palavra discípulo ou seguidor. É a palavra imitador. E não é sem motivo que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer algo desafiador para os crentes de Corinto e para os crentes de todas as épocas. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
Que o bondoso Deus nos ajude a sermos de fato e de verdade discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém.